Hoje a gente vai falar do signo de Virgem, no eixo Virgem e Peixes. A gente está seguindo a linha aí do Danny Rud, onde ele traz aí os números sabeus, né? Que os números sabeus, na verdade, ele é um estudo antigo, simbólico, sobre cada grau de cada signo. Então é como se cada grau tivesse uma simbologia, um significado. E o Danny Rud, eu gostei porque ele traz cenas, traz atos, então ele dá, apesar da leitura ser um pouco mais difícil, mas ele dá espaço para interpretação, então a gente vai, né, expandindo dentro desse contexto aí. E aí, para não deixar de ser evolutivo, a minha provocação é que seja um número do primeiro decanato, outro número do segundo decanato e outro número do terceiro decanato, porque assim a gente entende o desenvolvimento que ele está propondo, né? Porque o primeiro decanato, aquela energia mais recém-chegada, recém-reconhecida, né? E o segundo decanato fala, tá, entendi onde eu tô, entendi o que que é, e o terceiro decanato é como se fosse ali a proposta seria essa, né? Um entendimento, fala assim, tá, é, lapidei. Então, trazendo para vocês que assim, o meu olhar é um olhar de desenvolvimento espiritual. É assim que eu enxergo a astrologia. Então, para mim, todos os arquétipos, casas, signos, planetas, principalmente os aspectos em si, eles são oportunidades de ascensão espiritual. Porque eu entendi isso, assim, eu entendi que assim, tá, então como é que eu cresço espiritualmente? E melhorando enquanto pessoa. Isso é espiritual. E as religiões, elas deveriam estar nesse lugar. É que depois, né, a busca por poder, e, enfim, um monte de outras questões acabou distorcendo muitas coisas, mas as religiões seriam um caminho de ascensão espiritual. É, doutrina, prática, busca, estudo, para quê? Para alcançar essa ascensão, esse despertar. E aí trazendo, e aí eu estou já entrando já no olhar de Virgem, trazendo um olhar antigo, é como se de tempos em tempos a humanidade adormecesse e perdesse o conhecimento mais apurado nesse sentido espiritual. Então a gente tem na história marcas de humanidades que ascensionaram e depois começa tudo de novo. Esse processo de busca e de conhecimento, a gente vai crescendo, crescendo, crescendo. Então é um processo, né, esse pulsar, né? Então a gente tem marcas aí de humanidades que até hoje a gente não explica como é que eles conseguiram algumas façanhas, né? Como que eles alcançaram, né? A gente olha para, por exemplo, para as pirâmides, para os maias, para os incas, a gente fala assim, tá, a gente até hoje não consegue explicar, fala assim, que foi isso, gente? Né? Que é isso, né? Que nos deixaram. Então, é nesse lugar, né? De expansão através de quem a gente é. E aí é isso. E aí, três números, né? Um do primeiro decanato, de 1 a 10, um do segundo, de 11 a 20, e um do terceiro, de 21 a 30. Se vocês puderem sugerir, me ajuda. Primeiro decanato, segundo decanato e terceiro decanato. É bom que tem alguma coisa em virgem, né? Eu não tenho. Então, Mônica, Eu tenho, eu tenho Plutão a 8 graus de Virgem, conjunto com o nódulo a 11 graus. 8 vai quase pegar 11, né? Quase. O nódulo 8 graus do primeiro, então. tá. E o segundo, Coloca 15 graus. 15 graus. E o terceiro, a Mônica, você tá entendendo, Mônica, o que tá rolando? Sim, eu entendi. Mônica, não, desculpa, eu falei Mônica, eu A pensei em outra coisa. Juliana. Juliana, Juliana, você tá entendendo o que tá acontecendo? Tá, né? Mais ou menos, mas eu estou acompanhando. No Tá, faz decorrer igual a eu me gente. situo. Faz, faz igual a gente. Faz cara que tá entendendo, tá tudo certo. Tá bom. Você vai entender, até o final você vai entender.
Terceiro decanato, alguém falou? Eu não ouvi. A Ah, Esther colocou aqui grau 1, mas já foi o 8, né? Do primeiro É. decanato. 8, Oi, 15. Esther, seja bem-vinda. É, Mônica, eu coloquei o texto lá no grupo, tá? Eu vi, acabei de ver. então, o terceiro decanato de Virgem, deixa eu ver. É de 20 a 30? É, de 21 a 30. 21 a 30? Então pode ser 15, foi bem meio. Ah, podia ser 28. Bom, 28. Deixa eu dividir aqui a tela. Chegou aí ao compartilhamento? O compartilhamento? Sim, Tá, deixa eu achar aqui, Leão. Oito graus. Alguém pode me ajudar? Por favor. Eu Na leio. leitura. Eu leio, já que eu sugeri, eu leio. Esse. Tá. Fase 1, 5, 8. Virgem a 8 graus. Uma criança de 5 anos recebe sua primeira aula de dança. Ideia básica: o aprendizado do uso da capacidade pessoal de autoexpressão emocional de acordo com padrões culturais. Ixi, tem cachorro do vizinho aqui, gente. Se atrapalhar, vocês avisam. Tá bom, tá tudo bem. O processo de experiência emocional em situações controladas, pelo que vemos agora, requer um movimento ativo e autoinduzido. Não obstante, os movimentos ainda se acham condicionados, senão completamente determinados por padrões culturais e, portanto, coletivos. O indivíduo só pode expressar seu próprio caráter particular de acordo com formas tradicionais. Ele ainda é inteiramente responsável perante seu mestre ou guru. Entretanto, abrem-se diante dele, nesse ponto, novas perspectivas. Neste terceiro estágio da 32ª sequência quíntupla de símbolos, testemunhamos a ação da fase transicional que pode levar à maestria. A consciência criança ainda se encontra dominada por alguma forma de autoridade, mas como a criança tem 5 anos, a implicação é de que está entrando no nível da humanidade consciente, representada pelo número 5, a estrela de 5 pontas, que esboça, pelo menos, a potencialidade da iniciação. Muito legal, né? Você ia falar alguma coisa, Silvio? Engraçado, me arremeteu para casa 5, não sei porquê, a criatividade, a dança, sabe? Não... E estamos falando do arquétipo de virgem aí, né? Sim. É, mas o que eu entendi do texto é no sentido assim de aprendizado, né? Então, você se propor ao método, se propor ao aprendizado, se propor à repetição e aquela coisa assim, né? Tipo aquele filme do Karate Kid novo, né? O mais recente, né? Põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. E aí a imaturidade, né? O impulso da imaturidade fala assim, não faz sentido eu ficar repetindo isso. Não faz sentido eu ficar nesse processo metódico, né? De ficar repetindo. Só que só vai fazer sentido lá na frente, que é esse processo de maturidade. E aí, trocando com vocês, para mim também, qualquer tipo de estudo, ele também passa por esse lugar metodológico, aquela coisa assim conceitual, e aí muitas das vezes não faz sentido, um monte de coisa meio pragmática, propriamente dito, só que a prática, ela traz um despertar depois quando cheguei, por exemplo, no meu caso, falando só um exemplo, eu quando eu comecei a atender com astrologia, e eu, né, naturalmente, como bom sagitariano, eu sou atirado e eu vou fazendo, né, corajoso, entre aspas, não irresponsável, mas corajoso. Então,
2015, 2016 eu já estava atendendo, e aí peguei os amigos e tal. Só que eu lembro que eu passava uma semana, uns 3, 4 dias escrevendo o mapa astral inteiro da pessoa, escrevendo. Então pegava vários livros e escrevia, isso aqui quer dizer isso, isso aqui quer dizer isso, aqui quer dizer isso, quer dizer isso, quer dizer isso. E fazia quase que um trabalho literário, né? Escrito sobre o mapa astral inteiro da pessoa, entregava para a pessoa e depois ia ler para a pessoa. Maçante, cansativo, aquela coisa assim que enroscava e tal. Então, outra coisa importante, assim, o signo de Virgem, ele é quadratura natural de Sagitário. Natural. Por quê? Porque o arquétipo, a gente vai chegar lá em Sagitário, mas o arquétipo sagitariano eu ponho o chão, eu ponho o pé e o chão aparece. Eu vou fazendo e as coisas vão acontecendo. E o signo de Virgem fala assim: não, que é isso? Pelo amor de Deus. Sem método, sem organização, sem começo, nem meio, nem fim, e fazendo do nada. Pelo amor de Deus. Você é um irresponsável. Trate de estudar e fazer tudo certinho, só vá quando você estiver preparado. Signo de Virgem. Então é sobre essa maturidade, né, que o texto fala. Enfim, só um exemplo. Oi, Glória, seja bem-vinda. Sim, é a iniciação mesmo, né? Como ele É a conclui. iniciação. É nesse Uhum. sentido. E aí a gente vai entender que, assim, o signo de Virgem ele fala sobre os hábitos, né? Sobre a prática, o dia a dia, o hábito. E através do hábito, a gente imprime um ritmo, e através de um ritmo, a gente ganha harmonia. É isso. É essa cadência. Então, qualquer tipo de alcance, aprendizado, a gente precisa passar por esse processo. Não tem como pular isso. Então, então, uma outra coisa também, falando de hábito, que é tipo assim. Então, eu estou com mau hábito, estou viciado em algo, que seja um café, uma compra, ou dormir, ou o que seja, né? Então, no sentido de alquimia, a gente olha para a oposição, o oposto complementar. Então, eu estou ali repetindo, e quanto mais eu olho, mais eu fico preso no hábito. Quanto mais eu olho, mais eu fico preso, me irrito e fico preso, e quanto mais eu olho, mais eu fico preso. Nesse contexto, eu entendo a energia e olho para o outro lado e coloco e tento colocar um novo hábito. Então, assim, eu só troco de hábito quando eu coloco um outro hábito no lugar. Claro, no começo mais difícil, porque até você fazer a roda girar ao contrário, e aí a persistência, a continuidade, o ritmo, até que se torne uma coisa harmônica e deslancha, né? É assim que a gente. Então, o signo de Virgem é importantíssimo nesse sentido, e também é o signo que vai falar das doenças, né? Nesse sentido de consequência de hábitos, né? Pela repetição, né? Essa coisa mais pragmática. Enfim, alguém mais quer? Oi, Cida, seja bem-vindo. Alguém mais quer Oi, falar alguma coisa? eu Por favor. tenho três planetas importantes em Virgem, né? Netuno, Plutão e Urano, entendeu? E É eu, gigante. eu sou, eu sou muito organizada, muito organizada, sabe? Assim, tudo na minha cabeça é muito organizado e tem que seguir aquela linha de organização. Eu não posso sair fora, entendeu? Isso me irrita. Isso me irrita porque eu acho que isso daí me aprisiona, entendeu? Me irrita e me satisfaz, porque quando eu consigo concluir minhas tarefas, eu sei que eu concluí minhas tarefas por organização, sabe? Então eu tenho muito isso comigo, entendeu? Tudo para mim tem que ser organizado, vai por etapas. Até se eu tiver que solucionar alguma coisa na minha vida que está muito difícil, eu começo a arquitetar mentalmente a organização e as etapas que eu vou seguir para eu chegar no objetivo que eu quero, entendeu? É muito isso. E aí hoje eu já compreendo mais por causa desses planetas, né? Que Plutão e Urano ali. Um me chama para a liberdade, o outro
me chama, tipo, vamos dizer assim, Netuno, né, a profundidade, o outro a responsabilidade, né? Então, eu acho muito importante assim, essa junção ali, Virgem na casa 5, sabe? Mas eu gosto, e também, né, e também outra coisa, que como ela é muito próxima da minha casa 4, eu sempre fui muito assim, afastada. Eu era, tipo assim, sabe a ovelha negra da família? Sou eu, entendeu? Eu fazia tudo contra. Tudo que eu fazia era do contra, e tudo que eu iniciava, todo mundo dizia, oh, sabe? É porque eu iniciava sempre alguma coisa diferente do que era aquela tradição da família, sabe? É por isso, Sim. Rodrigo? É por Se é isso por isso que você que tem quebrava os esse tipo. padrões, é isso? Por conta de Virgem? Não, os planetas que estão lá, né? Sim. Não por conta de Virgem, por causa dos planetas. Mas Virgem é muito organizado. Mas esses planetas fazem aspecto com teus planetas pessoais? Ah, isso eu já não sei te falar, não, porque eu Porque tenho que estar aí, olhando. Faz, sim. aí é que eles interferem, porque só eles são transpessoais. Agora, se ele É, fizer aspecto com os teus pessoais, aí sim vai mexer, não é, Rodrigo? na É, nossa aula. no caso da Cris, é bom que a gente troque e aprende. Obrigado, viu, Cris? Pela disponibilidade de falar, né, da sua Eu particularidade. também. Mas no caso da Cris, o Plutão e o Urano, eles estão na cúspide da casa 5 em Virgem. E aí a casa 5 nesse contexto mais íntimo e pessoal, vai falar sobre a expressão do eu e sobre os desejos, as vontades, o que eu gosto, o que para mim é importante. É, o eu maior, né? A casa 5 fala sobre essa questão íntima, assim, dos meus, que eu gosto em si. E aí o Plutão ali, ele tem uma conotação. A gente já falou, né, Cris, bastante sobre isso. Então, assim, Plutão na casa 5 não é incomum que a pessoa passe por um processo de abuso, né? De abuso sobre a sua vontade, controle, peso, e isso traga um trauma e ela seja reativa a qualquer coisa que tente controlar, medo de que as pessoas a dominem, medo, então cria ali uma, Uma uma questão, rebeldia. assim. Então, Plutão na casa 5 a gente pode dizer assim, a pessoa ela tem personalidade forte. O senso do ego apurado, personalidade forte. Mas por que que a personalidade é forte? Porque ela tem medo também de ser violada. Então, antes que ela seja violada, ela já se impõe. Fala assim, não, opa, aqui não. E aí também tem um aprendizado, porque Plutão vai falar de um aprendizado maior, né, mais profundo, com o ego. Tem um ego forte ali. Então, eu atendo uma mãe, ó que curioso, assim, eu atendo uma mãe que ela tem Plutão em casa 5 e aí ela tem o Sol em Peixes na casa 12 e a filha dela, é, a filha dela, porque a casa 5 também vai falar de filha, tem a Lua em Aquário, que a Lua faz conjunção com esse Plutão. Então, a filha dela, filha única, e aí vê que história assim de morte do ego. Plutão de cada cinco. Então, a filha dela, filha única, representação desse eu maior. Então, assim, filha minha, né? Então, de um bairro nobre aqui de São Paulo, né? Filha minha, loira, bonita, né? Bem-sucedida, ela trabalha com joias, todas essas questões. E aí, de repente, a filha dela, por, né? Ironia, né? Do destino, se tornou dependente químico, a Dick tem toda uma vivência desde cedo com a dependência química e tal, então ela precisou abrir mão da própria vida, né? Eu acompanho as duas faz um tempo, ela precisou abrir mão da própria vida para salvar a filha. Ela falou para mim assim, falou assim, é o seguinte, filha minha não, eu vou salvar. E ela fez tudo, vendeu apartamento, mudou e tal, então, resultado hoje, a filha dela sempre foi internada. E aí, na medida dela tentar ajudar, ela trouxe outros distúrbios, porque a continuidade da internação, e aí hoje no Brasil, nossas
nossas clínicas, elas são de contenção medicamentosas, então criou outras comorbidades, a filha ficou dependente medicamentosamente, não desenvolveu, não por conta disso diretamente, mas acarretou outras questões. E aí chega hoje, para contextualizar, para fechar isso, é como se a filha dela fosse representação de uma perca pessoal, tipo assim, ali eu perdi. E aí tem um aprendizado, né, de abrir mão do ego, falar assim, ali eu perdi, não consegui salvar. Então, a filha dela representa essa perca pessoal. E aí, para dizer para vocês que assim, a posição de a casa, principalmente, não o signo, né? O signo é geracional, como a Alba falou. A casa onde está Plutão é uma área da vida onde a gente vai ser desafiado a perder para renascer. E aí, claro, algumas pessoas defendem isso com muita força, né? Porque ninguém quer morrer, né, gente? Eu não quero morrer, mas nessa brincadeira da vida aqui, que eu acho uma brincadeira séria, você fala, gente, quem inventou isso aqui? Fala, não é possível. É uma brincadeira seríssima. É, a gente vai precisar morrer algumas vezes vivos para desenvolver. E quem não se permite a morrer, ou quem não tem essa oportunidade de morrer vivo, não tem maturidade espiritual. É sobre isso que Plutão fala, sobre maturidade espiritual. E aí é nesse desenvolvimento. É um desenvolvimento caro. Caro, assim, um aprendizado caro. Enfim. Enfim. Então, e Pode. O meu Plutão está na casa 2 em Virgem, que é a casa do meu Sol. Entendi. Entendi. Ah, só Enfim. acrescentando aqui, quando a Cris perguntou, Rodrigo, você falou que ela tem Urano e Plutão na cúspide da 5, né? Na cúspide da 5, É, eles estão bem próximos da 4, por isso que ela, Urano próximo da 4, a rebeldia da família, né? Eu tenho Urano também na 4, finalzinho da 4, quase na 5, considerado muitas vezes até na 5, e Plutão na 5 também. Então a gente é considerada diferente da família, né? é. Aquela que. Ai, eu era nos anos 70. Ai, a Silvana adora. É tudo super moderno. Tudo muito moderno, aceita tudo. Então, assim, eu era aquela Quebra que os padrões. é, é a bruxa já mostrando, né, gente? Porque. Crê em Deus Pai. Ave Maria. Ai, crê em Deus Ah, Pai. lá vai ele. Abrindo as cortinas, tirando os véus de todo mundo, tentando, né? É, É, não tem outro jeito, né, Cris? Ah, e o que é mais incrível, né, é que esse abuso que a gente sofre, por exemplo, tem o Plutão, né, então eu sofri um abuso, mas não foi um abuso sexual, É, mas é um abuso na minha personalidade, na minha experiência. Eu tentaram me tolir, e eu me rebelei contra isso. Falei, não, me tolir não, alto lá, calma. virginiano, é um abuso virginiano, tentando colocar a gente dentro dos Eu, padrões eu sou é isso. eu sociais. e eu tenho que ser e fazer o que eu quero. É, E foi isso que é, eu fiz. Então, muito cedo, eu acabei saindo da família. é. Saí completamente. E isso daí foi assim, um marco na minha vida, porque quando eu saí, o mundo não foi flores. Não, eu pisei muito no escuro. Esse grupo tem que ter música, fundo musical, porque ela tá cantando, ela tá falando aí, e eu tô pensando em Rita Lee, poxa. Sem dúvida. Ah, Adorei. vamos Adorei. combinar, vamos. A Rita Lee morou um bom tempo no Vale das Flores, em Minas Gerais. Eu era vizinha dela. Bruxaria aí, gente. A gente Sim. estava sempre lá na fazenda dela, na chácara, né? Que não era uma fazenda, era um Legal. sítio. Tá Então a vendo, gente estava Rodrigo? em noites de lua ou sem lua, com fogueira, muita droga que eles usavam, né? Usavam muita droga, eu era muito nova. Eu não usava, eu estava começando a conhecer, mas eu não usava, entendeu? Mas eu vivi, experienciei tudo isso, com o Cazuza entrando lá, né? Cazuza fez aquela música Maior Abandonado dentro de Minas ali, todo jogado.
drogado de LSD e depois do despertar desse LSD, aí nasceu o menor abandonado, entendeu? Tudo isso eu experienciei, vivenciei ali. Agora, quando você remete a Rita Lee, simplesmente não, é minha ídola, né? É minha ídola total. Eu gosto da Rita Lee também. Enfim, enfim, enfim. Então, alguém mais sobre Virgem, sobre o texto, não? A gente pode ler o próximo, 15 graus, o que vocês acham? É, É, deixa eu compartilhar aqui. 15 graus. 15. Alguém pode me ajudar, por favor? Posso ler, Rodrigo? É um refinado lenço rendado. Ah, tinha que ser. Ah. O- É marmelada, Poxa né? vida, é Marmelada isso marmelada. E aí. eu não tô, eu, quando eu fixei a vista, que eu olhei a palavra rendado. Lenço rendado, objeto familiar herdado de valores ancestrais. É minha casa aí em Virgem, é isso. Ideia básica: quintessência das façanhas bem realizadas. O poder das raízes produz belas flores. O neófito, que age com determinação, coragem e discriminação, ao mesmo tempo em que segue as pegadas dos seus predecessores, recebe um prêmio simbólico da Irmandade, pronta a recebê-lo quando ele tiver provado plenamente seu valor no campo de batalha em que enfrenta seu próprio passado, que tenta atravessar-se em seu caminho. A amada mística passa às suas mãos aquilo que ela bordou para ele com fios espirituais. Este é o último estágio da 33ª sequência, que também encerra a 11ª cena, caracterização. Essa cena iniciou-se com a revelação, num retrato, dos traços salientes do rosto de um homem. Ela termina com símbolos que demonstram a validade última dos muitos esforços das gerações de homens no sentido de construir uma bela e significativa cultura. É isso? O homem de cultura é, no mais profundo e melhor sentido do termo, o aristocrata. É o florescimento de uma linha de ancestrais que aceitaram a responsabilidade por um grupo ou comunidade. Da mesma maneira, o verdadeiro discípulo é a flor que coroa uma longa série de encarnações. Que Muito coisa mais interessante. linda, né? Muito lindo esse texto. Acho que devia falar alguma coisa, né, Glória? É, Eu acho. porque o texto, né, quando eu vi o título, meu Marte na casa 6 tem toda uma relação aí com esse fazer manual, né, que eu me descubro a partir, como eu sempre estou trazendo aqui para vocês, do meu processo terapêutico, e eu vivia pelo avesso, no sentido da organização que Virgem nos coloca à disposição. E Virgem é o artesão do zodíaco. Então, eu começo a me encontrar com o fazer manual. Inclusive, eu mandei um texto para o Rodrigo, e se Sim. ele quiser ler para o grupo, tá, Rodrigo? Fica à vontade. São as considerações finais do meu TCC, que é uma pós em arte manuais para terapias. Então, quando eu descubro esse Marte, na, em, na verdade, meu Marte é em Virgem, né? Na casa 6, Sim. mas em É na casa Capricórnio. 6, no Capricórnio. Isso, em Capricórnio. Então, eu me percebo hoje uma pessoa mais organizada do que eu era. E eu só consigo trabalhar, consigo produzir. Para mim não tinha começo, meio e fim, não existia. E olha que eu sou pedagoga. Então, a primeira coisa que a terapeuta, ao me conhecer, e ela primeiro lê o mapa astral e depois começa a atender, né, essa terapeuta. Estou com ela há 10 anos.
Ela, não te entendo enquanto pedagoga. Começa a pensar sobre isso. Já foi a primeira pancada que eu levei. Pá! Começo, meio e fim, né? De qualquer projeto, qualquer situação. Então, quando eu olhei, quando comecei a tomar consciência desse aspecto, e aí já é com o Rodrigo, porque ela não me dava nada pronto, eu tinha que estudar astrologia autodidática, né? Aí caiu a ficha. Hoje eu arrumei a casa toda, tudo está tudo organizado, mas me deu um bem-estar. Parece que eu ganhei na Mega. Que legal. Eu queria só salientar uma coisa assim, senão eu esqueço depois. Sim, O meu olhar, né, tendencioso assim, para esse processo de desenvolvimento espiritual, sempre. Né? Eu não consigo olhar de outra forma. E aí, assim, nessa, nesse desafio, né, que é a vida material, dentro desse desenvolvimento espiritual, a gente vai perceber algumas coisas na sutileza, que é tipo assim, ó, quando a gente está alinhado com a nossa espiritualidade, o dia rende, o tempo cabe todos os afazeres é. e a gente consegue chegar no final do dia bem. Parece que a coisa desenrola, parece que flui, parece que tem um flow, parece que tem uma energia ali acontecendo. E da mesma forma, quando a gente está distante, confuso, né, distante de quem a gente é nesse sentido, é, parece que o dia não rende, parece Não. que a gente não sai do lugar, parece que não dá para fazer nada, parece que eu não consegui fazer nada, parece que é uma confusão. E não quer dizer que eu não esteja trabalhando, quer dizer que eu esteja desorganizado Uhum. dentro desse contexto. E aí o que eu quero dizer para vocês é que dentro desse desenvolvimento espiritual, e aí isso tem muito a ver com o texto que o Silvana vai trazer para a gente, que ela provocou, né? É, esse olhar para os signos não é um olhar assim de um aprendizado cartesiano, fala assim, tá, entendi o que que é, para dizer que sabe. É um olhar interior sobre esse desenvolvimento. Então, cada signo ele abre uma porta espiritual de desenvolvimento, uma lapidação. Então, e cada signo também, a porta fechada vai falar sobre uma possível prisão. Então, por exemplo, a prisão do leão que a gente leu na semana passada é o ego, prepotência. A prisão de câncer é a falta de discernimento, né? O excesso de emoção dentro desse contexto. Então, todas as portas é uma linha tênue entre o despertar e a permanência. E aí, no signo de Virgem, o excesso de prática também, o excesso que vai dar na conotação do perfeccionismo, que também trava. Percebe que assim não é uma outra energia, é a mesma energia. Só que o medo faz com que a gente desenvolva o preciosismo, e o preciosismo trava a prática, porque aqui a gente está falando desse contexto, principalmente desse grau, está falando do quê? De um aprendiz. Ele está ali, então ele está desenvolvendo, então ele está aprendendo. E aí, se a pessoa nunca se acha pronta, e aquela coisa assim, né, de preciosismo mesmo, né, propriamente o preciosismo, e não sai do lugar, não se valida, né, não se acha pronto e tal, tá sempre, é o perfeccionismo, trava. E aí, para entender que assim, qual que é a origem do perfeccionismo do virgem? Medo. Medo de não estar pronto. É uma desculpa para ele mesmo. E aí o que eu quero dizer para vocês é que assim, dentro dessas portas que a gente abre do entendimento, não adianta também falar pro virgem assim, ó, você tem medo. Porque ele mesmo não sabe. É um desenvolvimento espiritual. Porque se ele soubesse, ele não precisava estar buscando. Entende? Então, nessa conotação nossa, né, de algumas pessoas que tratam outras pessoas, a gente precisa ter a expertise de entender que, assim, o nosso papel é de fazer com que a pessoa entenda. E, às vezes, o fazer com que a pessoa entenda não é jogando na cara dela algo que ela não consegue ter consciência para compreender ainda. Porque se ela tivesse, ela não estava ali. Entende? Então é um lugar de levar, fala assim, não, às vezes, por exemplo, você está falando de virgem, então às vezes é um lugar de incentivar. Porque eu sei que se a pessoa continuar fazendo, vai chegar um lugar que ela vai falar assim, nossa, eu aprendi. Só que ela não vai conseguir ter essa percepção antes.
Então, eu tô vendo onde ela vai chegar e falo assim, não, vai, continua. Continua. Continua a repetir. É aquela coisa, põe o casaco, tira o casaco. Põe o casaco, tira o casaco. Ah, mas por que que tem que fazer? Eu falo, não, continua, tá tudo certo. Então, é aquela coisa assim, né? Então, eu falo sempre disso, assim. Para que a gente consiga conduzir outras pessoas, a gente precisa ter alcançado a gente mesmo. Porque não é que eu sou virginiano, eu não sou, eu tô longe, assim. Eu tenho dificuldade, inclusive, com o arquétipo de virgem por essas questões, porque eu sou mais. Eu me sinto mais à vontade solto, rende mais. Eu tenho essa dificuldade, né? Com a datura natural. Mas eu sei da necessidade do signo de Virgem para o desenvolvimento humano, para o alcance dessa espiritualidade. Em todas as práticas de buscas espirituais. Todas as práticas de buscas espirituais vai precisar desse começo, meio e fim, dessa coisa mais chata, propriamente dita, né? Uma Dentro desse rotina, né, contexto. Cis? Na Aprender. rotina, é isso. Ô, Rodrigo, a minha geração, então, que tem Plutão em Virgem, toda ela, então, pode ser ter muito problema de medo, né? Então, porque o Plutão Sim, faz total, isso, total, né? total, total, Sim. total. E aí, assim, se a gente for pensar em geração, deixa eu pensar para não falar besteira, né? O Plutão ele passa mais ou menos 20 anos em cada signo. E aí, esse olhar primeiro é um olhar assim de transformação social. Então, assim, vamos colocar assim, né? Que eu me lembro. A passagem de Plutão pelo signo de Libra, ele trouxe a transformação do entendimento do que é um relacionamento e um casamento, socialmente. Então, antigamente, os casamentos duravam uma vida inteira, a mulher tinha que aguentar, tinha que se subordinar e tal, todas aquelas questões, né, machistas e tal. E Plutão passou por ali e ele trouxe crises para esse lugar, trouxe falências, trouxe muita dor sendo evidenciada, trouxe muita coisa intensa para uma transformação de uma consciência. Então é dessa geração de Plutão em Libra que começa a ter a maior liberdade das mulheres, nesse sentido do matrimônio. Então, de lá para cá, já não tem mais casamentos igual tinha antigamente, porque passou por Libra, entende? Então, assim, a gente olhando a astrologia, a gente entende o desenvolvimento humano, a gente vai entendendo o desenvolvimento humano. E aí depois, como que isso reverbera na minha personalidade. Então, passando por Virgem, a gente pode entender que assim existiu ali uma desconstrução do que era o serviço, do que era a prestação de serviço, o que era o trabalho manual. Eu não lembro a época e eu estou fazendo só analogia porque eu não me recordo diretamente. Mas eu acredito que Revolução Industrial, o trabalho manual entrando numa outra conotação, a indústria, a automatização. Eu tenho livros que falam sobre isso, eu não vou lembrar agora, mas existe ali um contexto que foi transformado, né? E naturalmente o dilema é o medo, sim, né? O medo. E aí, por exemplo, Plutão em Virgem, medo de não ser útil, medo de não ser o suficiente, medo. E aí tem a parte negativa, né? Que é essa compulsão pelo trabalho. Trabalho, 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 essa coisa assim maluca, Plutão em Virgem. Foi de 57 a 71, pesquisei aqui agora. Então, é nesse sentido, entende? E aí, hoje, a gente vai entender que, tipo assim, essa questão cultural de trabalhar 8 horas por dia, viver para o trabalho, aquele contexto, assim, é viver para o trabalho e depois, quando eu me aposentar, eu vou fazer o que eu gosto. Isso é uma mentalidade, hoje, empobrecida, porque a gente deixa de viver esperando a vida para um momento. Claro, pela sustentação, pela necessidade, por questões, né, sociais e tal. Só que são mudanças também de paradigmas. Hoje já não se pensa mais assim, né? Hoje a gente está buscando as próximas gerações não vão trabalhar 8 horas por dia, gente. Isso é coisa que a gente não sei, né? Como que a gente desenvolveu isso, mas as próximas gerações vão pensar em bem-estar, em trabalhar no que traz saúde,
E aí, como que vai ser isso? A inteligência artificial vai fazer muita coisa, não vai precisar trabalhar tanto assim. Vai deixar tudo automatizado e a gente vai ter tempo para buscar a vida. Claro, no futuro, né? Mais para frente. Ainda a gente vai passar por algumas transformações. Enfim, alguma dúvida? Alguma dúvida, alguma colocação nesse sentido? Desse texto? Medo, segundo decanato. Mais alguém? Dúvida, dúvida, dúvida? A gente lê o próximo, então? Deixa eu aqui compartilhar. Não é isso que eu tinha que compartilhar. É isso aqui. 28. Onde está esse texto? Ah, não tá tendo 28 aqui. Cida, me ajuda? Você que tá com o livro inteiro. Eu sempre esqueço de abrir o microfone, ajudo sim. Por favor, o 28. Eu abri o 28. PDF aqui, eu não sei, eu vou ver depois, mas Tá. enfim. Um homem careca que tomou o poder. Ideia básica. O poder absoluto da personalidade em épocas que requerem decisão. Seja no nível religioso ou no nível sociopolítico e cultural, chega um momento em que os padrões de ordem e de refinamento cultural em processo de obsolência devem ser radical e incansavelmente desafiados. Emergem personagens catabólicas para tomar o poder e ditar decisões que alteram as estruturas da sociedade, ou, no âmbito de uma vida individual, uma intensa pressão por mudanças catárticas mobiliza a vontade e são tomadas decisões traumáticas. Nesses momentos, o problema deve ser encarado e o poder deve ser aceito, por mais inflexível que possa figurar-se. Neste terceiro estágio da 36ª sequência, vemo-nos diante da necessidade de decisão e transformação. A existência é movimento. Nenhuma formação estática, por mais bela e inspiradora, pode manter-se inquestionável por muito tempo. Tudo se curva ao poder da vontade, divina, executivamente humana ou satânica. Legal, né? Legal e bem, assim, esse me remeteu a um estudo do tarô, né, que eu faço, foi onde eu comecei a aprender mesmo sobre a vontade, né, porque a vontade ela é divina e assim, com a mesma capacidade, né, por isso que eu acho que ele fala de poder mesmo, assim, desse uso, ou a gente usa bem, né, esse poder, ou para uma direção ou para outra, né? A coisa da polaridade. Então, assim, ou a gente faz um bom uso da vontade, ou a gente faz um mau uso da vontade, né? Mas a vontade é a divindade em excelência, né? A gente só faz movimento, né, por conta disso, né? Só é possível o movimento a partir da vontade, né? E a partir da vontade tudo é possível. Porque a vontade é a energia em potencial, né? É divina. Então, assim, aí no tarô, a gente tem o louco, né? Representando a vontade. Porque é quando desce a energia, né? Aí tá, desceu a energia, tá ali, assim, com toda a sua excelência, né? E aí o primeiro movimento encontra uma água. Aí a energia começa a tomar uma forma, né? Começa a ter consciência de si mesmo, de si próprio através do mago. E aí você descobre que, né, que você tem uma inteligência, que você tem sentimentos, né? Começa a descobrir uma série de coisas. Então, assim, a vontade é algo muito grandioso. Eu estou falando isso porque durante uma vida toda a gente fala de força de vontade,
né? Essa expressão ela faz parte do nosso cotidiano. Mas muitas vezes a gente se expressa sem a verdadeira consciência do que isso significa mesmo, né? Dessa grandiosidade, né? Da nossa natureza primordial, assim, é algo que eu sou apaixonada pelo assunto, né? Legal, Eu acho que obrigado, Cida. Ah, nada. desculpa, pode falar, Cida. Não, era só isso mesmo. Era isso. Mais alguém, não? Mônica? Virginiana tem que falar, né? Tô aqui só. Parece que tem alguma coisa do arquétipo de Virgem que tem a ver com a questão de que, e que aí representa todas essas coisas, né? Do medo, do perfeccionismo, dessa questão da vontade, que é o único lugar onde há perfeição é na imaginação, né? Então, muitas vezes a ação fica bloqueada porque essa tá tudo tão perfeito no imaginário que aí você se dedicar ao que precisa ser feito acaba atrapalhando, né? Agora, se você consegue superar isso, aí você pode chegar a esse poder que é a vontade, o que o fazer pode te trazer, né? Só que aí você fica com essa questão aí, ou você pode, você pode fazer o uso que você quiser sobre isso, né? Que é o fim da fala dele aí, né? Então, você pode se tornar um hábil para o lado do bem ou não do bem, né? Isso aí é uma escolha, né? Mas eu acho muito interessante, o signo de Virgem está exatamente no meio, né? No meio desses 12, né? Parece que você cresce para uma tarefa, né? E aí depois você se aperfeiçoa para a tarefa, né? Mas a tarefa ela tá aqui, né? Nesse lugar, né? E que você precisa se exercitar para a tarefa. E aí ela é o signo de Virgem com todos os seus ônus e com todos os seus bônus, né? Mas isso é uma reflexão que eu tenho, né? E muito essa questão da organização, porque também é uma organização, pode ser uma organização física, mas para algumas pessoas não é organização física, né? De espaço, pode ser uma organização interna, né? E você pode ter virginianos altamente desorganizados ambientalmente e tal, mas a questão é muito interna, né? E o que que isso pode beneficiar as outras pessoas, né? Assim, estar diante desse arquétipo, né? E é bem legal, porque se você olhar os graus, né? Se você olhar o grau 8, 15 e 28, de novo, é um gradiente, e é como se o grau 28 te prepara, 28, 29, 30, você já começa a, a, a vislumbrar o que vem na sequência, em termos do próximo arquétipo, né? O que pode trazer para esse arquétipo, para esse todo, né? Então, você está saindo de Virgem, indo para Libra, você está indo para um pouco mais ao adquirir o hábito, adquirir a proficiência, aí você vai fazer o que com isso, né? Aí você vai para um lugar das relações. Então, eu acho muito bonito esse gradiente, né? Agora, falando sobre ser virginiana, tem horas que nem eu me aguento. Imagina os outros que estão perto de mim. É um terror. Eu tenho, às vezes, vontade de ir, sabe para onde, gente? Você sabe o Full on the Hill? Assim, o cara que vai para a montanha e fica em silêncio total. Vem para Ares, você vai ver o que é bom. É Não, isso. aí é dureza. Aí é o fogo de palha. Aquele cara, o Ares é assim, ele mata todo mundo, aí ele fica bem. Que Aí todo mundo isso. morreu. Aí tá só ele. Ô, Mônica, seu Mercúrio tá onde?
O meu Mercúrio está na casa. Meu Mercúrio está vizinho ali, está na casa 2 também, só que está em Leão. E seu ascendente é Câncer. câncer, tá. E a Lua, Sagitário, na casa 5. Jesus. Salvação, tem É, eu salvação. sou um troço, Tem né? salvação. Tem Tem salvação. salvação, é ótimo. Eu gosto que o grupo se ama. É assim, tem salvação. Aliás, graças a Deus eu tenho essa Lua em Sagitário. Verdade. Enfim, e aí, voltando para o contexto, né? E aí a gente pode abrir vários leques, assim, mas para deixar, por exemplo, vamos aqui para uma coisa próxima, assim. Então, na imaturidade, pensando nesse desenvolvimento humano, né? Para todos nós, não só para o signo de Virgem. Então, na imaturidade, a gente quer um resultado imediato. É isso. Essa é a maturidade. A gente quer a coisa fácil e o resultado imediato. Então, a gente pode chegar. Uma coisa próxima aqui, internet. Então, as pessoas vendem, né? Então, desenvolva seu trabalho, fique rico rápido, ou seja um terapeuta, ou seja não sei o quê. Rápido você consegue. E a gente vai entender que, assim, na verdade, o que vai fazer a gente alcançar isso é a prática, é a minúcia, é o perfeccionismo, é o dia a dia, é colocar o pé no chão e desenvolvendo um ritmo e desenvolvendo esse aprendizado, entende? Então, é essa questão também de maturidade, de entender. E aí eu estou fazendo essa analogia também no sentido, nossa, assim, então tá. Tem um professor, um padrinho. Eu tenho. Você tem Júpiter, você tem sorte. Eu te reconheço que a minha maior sorte foi ter tido bons mestres. Todos os lugares que eu passei, eu tive bons professores. Assim, eu falei, gente, me salvou. Dos lugares mais escuros, eu encontrava uns professores. Assim, falei, gente do céu, tem que aprender rápido para sair daqui. Enfim, e aí ele sempre perguntava assim: e onde é que não está Deus? E sempre fazer esse questionamento, né? Então, quando fala dessa questão espiritual, é isso, assim, o desenvolvimento espiritual ele parte da matéria. É isso, não tem como desassociar, né? Faz parte da questão prática. E aí, nesse sentido, assim, eu tava atendendo outra menina, faço acompanhamento dela, nesse lugar de supervisão astrológica, e ela fala assim, tá, como que eu faço para me tornar uma astróloga, assim, harmonia e ritmo? Harmonia e ritmo. É isso, desenvolvimento, harmonia e ritmo. Uma lei hermética. Claro, a gente vai entender que a natureza, né? Então, algumas pessoas vão ter mais habilidade com determinadas situações, outra com outras situações, e a natureza ela vai acontecendo. Mas todas vão passar por esse lugar de aprendizado na existência, ou de confusão. Confusão, de travar, e aí justifica, aí aponta, e sempre o outro, né? O culpado é o outro, os outros, né? Enfim, entendendo que ninguém vive nada por acaso. Então, se tem outros que nos atrapalham, é porque de alguma forma a gente está vibrando nessa energia de ser atrapalhado. E ser atrapalhado é não ter organização. É isso, assim. Por que está atrapalhado? Porque não está organizado, gente. Se organiza para você ver se alguém vai te atrapalhar. Está organizado, é tudo certinho. É sem cansaço, é tudo aqueles vídeos que o dominó sai aqui, bate em 50 mil lugares e cai lá do outro lado. Isso é uma coisa de virgem, né? Imagina fazendo. Eu olho para esses vídeos e falo, gente, eu não tenho paciência para construir isso. Não tenho, eu não consigo. Nem imaginar eu sentado colocando um dominó, outro dominó, outro dominó, outro dominó, e pensando na trajetória inteira para chegar no resultado. Isso é uma questão virginiana. Rodrigo, você imagina que eu gosto de ler bula. Eu Ai, gente. lia Oi? dicionário, dicionário. Era um problema para mim quando estava na escola. Pedia para ver uma palavra, eu começava a ver as outras. Eu sou da época ainda que tinha, a gente não pesquisava na internet, era nos livros lá, nas enciclopédias. Era um Enciclopédia. problema para Enciclopédia. mim. Eu lia enciclopédia. Agora, imagina isso, uma filha assim, uma irmã assim.
Não dá para Enfim. brincar de dicionário com você, não. Você vai ganhar tudo. Eu ganhava mesmo, era verdade. Eu ganhava. Era o jogo que eu mais adorava. Era o único jogo que eu gostava de É fazer. isso. Essa é a energia virginiana. É nesse lugar. Enfim, mais alguém não? Falar alguma coisa nesse sentido? Eu me fiz entender? Acho que sim, né? Enfim. Daí, é isso, né? Nesse sentido dessa evolução espiritual. E aí, eu sempre faço isso, né? Quando eu consigo, quando dá tempo. Então, no finalzinho, eu passo por um lugar também de previsões, que eu gosto, mas no sentido de provocar, né? E aí, o olhar é assim: em qual casa que eu tenho signo de Virgem, né? Então, entendendo que a casa, ela é uma área da minha vida. Então, ali eu tenho signo de Virgem, e essa casa, essa área da minha vida. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho signo de Virgem na casa 7. Então, eu tenho esse arquétipo de buscar o ritmo, de buscar o perfeccionismo, de buscar essa questão mais prática, de tentar ter essa organização com o relacionamento, com as parcerias. Então, assim, quando eu trabalho junto com alguém, eu sou mais chato. Quando eu me relaciono com alguém, eu sou mais chato, porque eu busco esse ritmo nas relações. Então, a minha casa 7 é uma casa de maior expressão do signo de Virgem, que para mim é um aprendizado também. E aí, a provocação é para que vocês olhem no mapa astral de vocês e identifiquem, né? Onde é que tem esse signo de Virgem. E aí, no meu caso, a maior identificação. Cadê a Val tá aí? Vou fechar o microfone da Val, porque não vai ouvir. A minha lua Mas sagitariana hoje, provocadora, tá inquieta. Na hora que você falou, eu ia falar, coitadinha da Val, viu? eu vou me entregar um pouquinho aqui. Mas é o seguinte, eu custei a entender, isso foi bem lá atrás, que não adiantava cobrar o outro. Pode parecer óbvio, mas nesse lugar de prisão, é como se eu deixasse de fazer para ficar olhando o outro que não fazia e ficava com raiva, justificava e todas aquelas questões. E, e na verdade eu estava expressando o meu medo de fazer e projetando no outro esse meu medo, para não me reconhecer. Perfeccionismo. E sendo inteligente e perfeccionista. E conseguir explicar, falar assim, não, isso aqui é assim, 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 e você não faz por causa disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui, e isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pronto. A culpa é sua. Agora a gente tem que ouvir a Val para ver se você conseguiu superar. Não, então a gente vai ter que encerrar agora. Desculpa. Tô com horário. Eu acho que eu melhorei. Eu acho que eu melhorei. Eu acho não, eu tenho certeza que eu melhorei. Acho Mas melhor não enfim. falar nada. Ô, 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 ô. Vou deixar quieto. Tá bom, viu, Anjo? Não vou mais combinar com o seu preço para você poder me ajudar aqui. Enfim, então a provocação é que vocês olhem essa casa, entendam na vivência como esse arquétipo funciona. Porque é o seguinte, assim, não existe ninguém que está encarnado que fala assim, pronto, eu resolvi tudo. Se alguém falar isso para vocês, vocês podem correr longe que essa pessoa é perigosa. Perigosa, perigosa, perigosa. Perigosa e não confiável. Isso é verdade. Então, o que eu tô dizendo é que, tipo assim, de tempos em tempos, aquele mesmo arquétipo ele vai se manifestar, mesmo que você já tenha aprendido. E aí é o lance de você ter a consciência e falar assim, opa, aqui, eu já aprendi isso, de novo, o mesmo processo. Então, eu trabalho o tempo todo introspectivo, um trabalho de alta análise. Então, a gente vai abrindo as portas das consciências, as consciências vai levando para a gente para uma ascensão. E aí, eu vou dar a volta na Val agora, tá? Porque é o seguinte, eu acredito que quando a gente aprende
a gente deixa de viver as mesmas situações. Porque a vida é esse aprendizado, esse jogo de xadrez, assim, esse espelho. Então, falar da casa 7. Na medida que eu ainda não consegui enxergar essa falta de consciência, eu só atraía pessoas para o meu convívio que realmente é, não conseguiam sair do lugar, porque estava na mesma vibração que eu. Então é como se através daquele relacionamento eu precisasse me enxergar e eu não tinha capacidade de me enxergar e olhava para fora. E aí eu entendi que aí eu falei assim, porque na minha vivência, tipo assim, tá, então a de, sei lá, da onde, falei assim, tá, essa daqui, aí a de não sei, cada um tem nada a ver culturalmente, família, a mesma coisa, aí a outra também a mesma coisa. Eu falei assim, aí chegou na quarta, eu falei assim, para, tem uma coisa errada e não é com o outro, é com você. Para. E aí eu entendi que tinha a ver comigo. E aí quando eu entendi isso dentro de mim, eu passei a atrair pessoas para o meu convívio, para as minhas relações, é, em outra esfera. Pessoas que vibravam em outra energia, pessoas que já estavam dispostas. Então, a chave, né, desse processo, dessa vida espelhada é isso. Então, enquanto a gente não aprende, a gente continua vivendo. E quando a gente aprende, a gente muda de fase. E mudar de fase é transcendência espiritual, isso é real, isso existe. Só que a nossa busca cartesiana, nossa argumentação, nossa parte mental e tal, ela se perde, né? Um monte de informação, um monte de gente fala um monte de coisa, então a gente não aprofunda em nada, não estabelece um ritmo, uma harmonia em nada, e fica perdido, porque é assim, não adianta eu saber é, alquimia, astrologia, tarô, enfim, religião, tudo vai falar de desenvolvimento humano. Só que, e o meu desenvolvimento humano? Eu vou precisar de uma harmonia, um ritmo dentro de um aprendizado. É isso. E as pessoas aprendem um pouco aqui, aprendem um pouco aqui, aprendem um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E, na verdade, o que que vai desenvolver? O caminho. Então, se eu pego o tarô e aprofundo no tarô e desenvolvo uma harmonia, um ritmo naquele aprendizado, desenvolvo, aquilo me leva para o despertar. Da mesma forma, a astrologia, da mesma forma, a alquimia, da mesma forma, a psicoterapia, da mesma forma, a psicanálise, da mesma forma, qualquer coisa, da mesma forma, a religião também, da mesma forma, o hermetismo, da mesma forma, enfim, as ordens iniciáticas, Rosa Cruz e por aí afora, que tem muitas escolas lindíssimas, da mesma forma, a filosofia, escola filosófica. Então, são todas, escolas iniciáticas de despertar. Só que a gente precisa passar pelo processo de aprendizado, entende? E é nesse lugar, então. Enfim, agora eu gostaria que a Val me falasse se eu aprendi isso ou não. Mas depois que você, dessa sua última fala, que você Não precisa nem falar, né? é, É, Muita expertise nessa fala, né? é. Se cuida, Val. ele ainda Perigoso dói ele, em pingo Val. d'água. Glória, Veja é bem. perigoso ele, viu, Val? Ó, É. Enfim, mas isso é importante nesse sentido, né? A gente ter esse discernimento, essa maturidade espiritual. E aí, falando das previsões, então, identifica a casa, falando das previsões, e aí a gente vai para o céu, né? Para entender, tá, o céu hoje. Então, a gente tem hoje no céu Saturno em peixes, né? Eu poderia olhar mais coisa, né? Mas Saturno em peixes, fazendo oposição com o signo de Virgem. Tem a Lua Negra em Virgem também, mas Saturno em peixes. Então, assim, o Saturno em oposição, ele traz um confronto no sentido de a resposta para um aprendizado. Então, vamos pensar nas casas para me ajudar também a ter essa analogia. Então, eu tenho casa 7, né? Casa 7 é isso.
Virgem, casa 7, eu. Mais alguém não? Tenho a 5. Quem falou? Eu, Cris? 5. É. Eu tenho 7, Rodrigo. Cris. Aí, eu já não vou falar mal de mim sozinho, tá vendo? Eu não consegui acessar meu mapa. Hoje eu estou assim. Não, deixa eu ver. Meu é na 6. O meu na 2. Peraí, só um segundo. A Glória tem na 2. Desculpa, pode repetir, por favor? Depois da Glória? É a Cida, falou na 2. Não, eu tenho na 7. Ah, A 7. Glória na 2. Quem mais? Eu tenho na 6, finalzinho, né, de Virgem na 6. Eu tenho na 6 também. 6. Quer dizer, é na 6 a cúspide, mas começa na 5, Virgem. Ó, a Esther tem Eu a, vou considerar na 6. a Esther tem a 28 graus da 11, na cúspide da 11. Virgem é 28. Eu tenho Virgem a 29. Não, é 29? Deixa eu ver, deixa eu conferir aqui. O grau eu nunca lembro. Meu é na 6. A 29. Tá. 29, 52. Você vê, é quase 7. É quase 5. Isso. A minha é no finalzinho da 11 e continua na 12. Começa no finalzinho da 11. Então a gente considera na 12, tá? Tá bom. Juliana, 12. Por causa da cúspide, né? Isso. Mais alguém não? Eu cheguei A Mônica na atrasado. 2, né? Então, aí é que tá, né? Muita dúvida. Qual Porque, dúvida? porque de verdade está na 3. Se pensar na cúspide da casa, é 3. Tá bom. Então é 3. Embora meu sol esteja na 2 em Virgem, entendeu? Casa 3, Mônica. Casa 3. A Ju chegou atrasada, é isso? Eu ia falar que a meu é na 3, mas é igual da Mônica, então já tá dito. Tá bom, tudo bem, Ju? Seja bem-vindo. Tudo, valeu, obrigada. Então é isso, né? Então, vamos ser prático aqui, né? Virgem. Casa 6, né? A Sil e a Alba. Então, o Saturno passando na oposição, que é na casa 12, ele traz aí a necessidade de recolhimento, a necessidade de busca espiritual e a necessidade de reorganização interna para que se consiga ter uma prática e um dia a dia e um trabalho que chegue em algum lugar. O que eu estou dizendo é que assim, o Saturno na casa 12, em trânsito, ele vai trazer um momento de reclusão. Fica mais difícil, é mais cansativo, então é um momento assim, não quero me expor, não quero fazer, não quero. É um momento assim de. Como é que chama quando a pessoa se sabático, né? Sabático que chama? Ano É um momento, sabático, né? é um ano sabático, Recolhimento, assim, né? é um recolhimento, Recolhimento. Saturno na 12. E aí isso dificulta a execução das 6. Mas sabe que, na verdade, como a Virgem começa bem aqui um pouco depois das 5, da cúspide, o Saturno, na verdade, está na 11 no meu mapa. Tá. Se a gente Ele for está em pensar dessa peixes. forma, se a Aham. gente for pensar dessa forma, ele na 11 fazendo oposição com a 5 é a necessidade de responsabilidade com os grupos, com os amigos, para que consiga ter a liberdade pessoal, para que não se sinta tão solitária, para que consiga ter o ancoramento necessário para passar por um processo de transformação. Então eu estou certa, estou aqui com vocês. Estou praticando já. É isso. É isso. Enfim, então, deixa eu só a Alba e a Sil. É isso, Sil, tudo bem? Apesar que a gente participou do workshop na terça, né? Então,
Aqui Mas fica olha, mais. Saturno hoje está a quantos graus de peixe? Tá 0 graus. 0, 0 ou 1. Não, não tá mais Então, que isso, deixa eu ver. e ele leva 28, ele leva 12 anos? Quanto tempo ele leva cada Bom, ciclo? quem? Em cada Saturno? signo, É. em cada signo, ele passa 30 anos no giro inteiro. 30 dividido por 12, me ajuda aí. 2 anos e meio, mais ou menos, em Dois cada anos e signo. meio Pois em é. É, cada mais ou signo. menos. Então, ele vai, é daqui a 2 anos que ele vai estar no finalzinho de peixes, que ele vai atingir, no caso, minha virgem, minha casa 6. A princípio ele está na 5, 11 e 5 comigo, porque o meu peixe também está no finalzinho da 12. Eu tenho tudo no finalzinho, né? É Então tá isso. aqui, eu tô Então, igual a Alba. é É. isso. Então, por exemplo, é que eu tô falando do resultado também, mas o Saturno em oposição a cada 5, a gente passa por um momento de reavaliação de quem a gente é, reavaliação do que a gente gosta. É como se a gente sentisse mais solitário, como se a gente sentisse. Então, dá uma sensação assim, fala assim, nossa, é como se eu tivesse que reorganizar o que eu gosto, né? Eu acho que Paulo eu já falei isso na terça-feira, mas tem a ver com isso, nesse Falou sentido. assim. E aí, a questão de. Aí você, porque tem essa questão, né? A oposição, ela complementa. A gente olha a oposição, então, por exemplo, vou abrir uma chave para vocês. Quando eu estou com um problema na casa 7, eu vou buscar a casa 1. Quando eu estou com um problema na casa 8, eu vou buscar a casa 2. E assim sucessivamente. E aí na 7 para 1 é tipo assim, eu estou com problema no relacionamento. E aí, naturalmente, eu preciso buscar quem eu sou, buscar a solitude, me reconhecer, né? Então, tá, me levo para sair, reorganizo quem eu sou, para que eu volte para o relacionamento inteiro. E se É eu tô o com eixo. problema com. É o eixo. Se eu tô com problema comigo, né? Então, com problema na 1. Muito egóico, só pensa em mim, aí eu vou me relacionar para aprender a dividir, para aprender que o outro também é importante. Então, é sempre um eixo. Então, nesse olhar das 5 para 11, então é como se eu, através dos grupos, eu alcançasse isso que eu gosto. É como se Minha os grupos. individualidade. É isso, é exatamente isso. É isso. Tá procurando a palavra, você achou. Obrigado. Gente, procurando aqui uma curiosidade aqui, ó. Saturno atinge ponto mais próximo à Terra nesta noite. O astro ficará em posição oposta à do Sol e poderá ser visto com maior facilidade da Terra, com ou sem telescópio. É isso. Que bacana. Saturno a olho nu. É. Enfim, é isso. Então, Sil e Alba foi isso. Depois, é, Glória e a Juliana, né? Que tem na 2, é isso? Não. Não, Juliana, quem é que tem na 2? O Virgem. A Glória. A Glória aí. Eu A também. Glória. Quem Eu, falou? a Val. Ah, Val, na 2. Entendi. Então, na 2, o Virgem na 2 é, vai trazer aí a necessidade de reavaliação dos valores pessoais. Então, assim, a casa 2 ela fala de valores, não só das questões financeiras. E as questões financeiras é a questão superficial da casa 2, ela vem como resultado. Então, o Saturno em oposição a 2 ele questiona assim, fala assim, tá, e o que que é importante para você? Ele questiona a nossa moralidade. E aí, né, ele vai dizer que se propor ou se permitir a transformação é onde a gente vai encontrar essa maior sustentação dos nossos valores, através da transformação. Entende? Que é a casa 8. Então, o Saturno na casa 8 ele traz uma responsabilidade pessoal. Ele traz um momento assim, fala assim, tá, eu preciso me responsabilizar pela minha transformação, porque senão eu não vou dar conta. Saturno na 8. Essa coisa assim, fala assim, tá, eu preciso me responsabilizar. Tem essa sensação, né, de falar assim, tá, de busca, né, de falar assim, tá, eu não entendi, eu preciso me responsabilizar, né, e aí, para conseguir estabelecer novos valores. E a gente vai entender que a casa 2, pensando de valores,
É isso, né? Eu atendi, acho que foi ontem. Falamos muito na casa 2 e no contexto social, a gente tem valores distorcidos, né? Então, o valor é de quem? Uhum. De quem que é esse valor? De quem que é essa tradição? Né? Então, isso aqui é certo, isso aqui é errado, tem que fazer isso, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. Então, a gente está sempre sendo levado pelos valores de alguém, porque o valor ele parte de uma tradição. E aí, nesse momento, essa transformação ela pede assim, fala assim, tá, beleza, e para você? O que que é importante para você? Dignidade, o que que é dignidade para você? O que que é honestidade para você? Porque para o outro tudo bem, mas para você. Porque às vezes a gente quer ser honesto. Tem um exemplo, eu vou falar mal da Val, tem um exemplo da Val, né? Então, pegou um trabalho, e aí tem essa coisa assim, né? De virgem na cada dois tem muito senso de valor, né? Me comprometi, tem que fazer, tem essa coisa assim, bem, né? E aí pegou um trabalho, e o trabalho tá dando mais trabalho do que o próprio trabalho, assim, tá sendo um estorvo, cansativo e tal, que não sei o quê. E aí fala assim, não, eu me comprometi, tem que ir até o final. E sofre e não larga. E aí a gente conversou e tal, e é, nesse sentido, entendendo a base e se analisando, é mais honesto, foi isso que eu falei, é mais honesto e mais digno que você chegue e fale, tipo, ó, para mim não dá, não dou conta, não vou conseguir, então, percebe? É a diferença, e aí, mas de onde que veio essa dignidade? Da alta análise, é comigo, meu valor, não o valor do outro. Então, casa 2, casa 8, nesse sentido. Enfim. Enfim, é isso, tudo bem? Dúvida, dúvida, dúvida? É isso. E aí depois, casa 2 foi. Vou riscar aqui. Casa 12. Casa 12, né? A Juliana. A Ju que chegou nova. A Ju de Distrito Federal, Goiás. Casa 12, Virgem na casa 12. Então Saturno está passando na casa 6. 6? É isso, né? 6. E aí é o seguinte, assim, Virgem na casa 12, e o Saturno passando aqui, é como se tivesse uma necessidade de buscar uma espiritualidade. Então, assim, é medo inconsciente, sensação difícil de explicar. Então, é como se tivesse uma necessidade interna, assim, de falar assim, eu preciso buscar uma espiritualidade. Preciso encontrar um caminho, a necessidade de um caminho para trazer sustentação, uma questão que a gente não explica diretamente, a questão espiritual. É como se fosse ali um. E é claro, cada mapa vai falar, né, do contexto geral do que é essa espiritualidade, mas Saturno ali fala sobre isso. E por ele estar na casa 6, aqui cabe bem aquela expressão que é chula, mas é isso, né? Mente vazia é oficina do diabo. É isso aqui, Saturno na 6. Então ele vai dizer o seguinte, assim, a ocupação, o dia a dia, o trabalho é o que mantém a gente bem espiritualmente. Saturno ele dá a resposta, fala assim, tá, então continua fazendo, se ocupa, a ocupação vai te trazer o caminho. Não se perde, né? Se ocupa. Se ocupa. Mantém o dia a dia, mantém o hábito, né? É bem essa expressão, assim, mente vazia. Nesse, né? É justamente essa, né? Saturno em oposição à casa 12. Ó, gente, mente vazia, oficina do diabo. Vamos fazer, vamos dar um pegar a vassoura aí, arruma, vamos fazer. Ah, mas é espiritualidade, para depois nós ver. Vamos limpando. Depois nós ver. Já tá sendo espiritual isso aqui. A espiritualidade vai amar, tudo limpinho. É, mas tem uma. É mais profundo, né? Para dizer que é o seguinte, assim, se a gente for falar de questões espirituais, a gente tem interferência. A gente está falando de casa 12, né? Então a casa 12 é uma casa também psíquica. Então a gente tem interferências de pensamentos. Então quer dizer, o pensamento ele forma um espectro. Então, assim, o que fala tem poder. Então, se a gente tá perdido, então, por exemplo, eu vou num lugar e não sei quem falou isso, não sei o quê, aquela coisa, um monte de. São espectros, isso traz perturbação. Então, a energia de um, energia de outro, 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 energia de outro. Perturbação, a gente fica confuso. Cada um fala uma coisa. E eu não estou dizendo que as pessoas estão certas nem estão erradas, mas tem uma energia. E
e conseguir se centrar. Eu fui no fisioterapeuta, ele falou um negócio legal, assim, ele falou assim, olha que coisa maluca, ele falou assim, a inveja de médio é a pior inveja que tem. Aí eu falei assim, né, eu nunca tinha ouvido essa expressão, eu sou curioso, né? A primeira coisa que eu perguntei foi, por quê? Ele falou assim, porque o médio, ele é desenvolvido, então ser desenvolvido quer dizer que ele tem uma força mental de direcionar a intenção. E quando ele direciona a intenção, aquilo tem poder. As pessoas que não são desenvolvidas, elas estão perdidas. O pensamento voa, então ela vai sendo. Tá perdida, tá perturbada, né? Perturbada, propriamente dito, né? E Então é isso. são, Então, e são presas fáceis. é isso. É isso. Então é isso. Então, pensando na casa 12, nossa, hoje eu tô Vou inspirado, né? anotar Ave essa Maria, credas, frase. pai. Ave Maria. Vou Mas, anotar, vou anotar essa frase. é, Direcionar o pensamento. então, questões de casa 12 é isso, assim. Então, espiritualidade é força mental. Claro, a gente precisa de um arquétipo, de uma força, de uma dignidade, de um orixá, de um ori, de um ensinamento, de uma direção. No meu caso, eu preciso de olhar para os astros. O que que me direciona? O céu. Tô olhando para o céu. Ah, mas não sei o que, tô olhando para o céu, gente, é isso. Ah, mas você acha que foi? Eu acho não. Eu estudei isso aqui, para mim é isso aqui. Eu estou direcionado isso aqui. Preciso ter uma direção, entende? Não é sobre estar certo e estar errado, é sobre ter uma direção. Enfim. E aí é isso. E depois, então, casa 12 foi Juliana. Casa 6 foi também. Casa 11, que é a Esther, filósofa. Nossa, filósofa de plantão. É, o Virgem na casa 11. Então, o Virgem na casa 11. Eu já falei de Virgem na casa 11, não falei, não? Falou, Falei, mas não falei, olha, Esther? Que foi o caso da Alma, né? ela não está conseguindo abrir o Então microfone. é Parece isso. que Virgem aí na casa 11. tem que liberar para ela. Ah, é? É, ela falou aqui comigo. Não, não é por aqui, não. Não? Não. É. O dela tá no finalzinho da 11, tá? O virgem dela tá todo praticamente na 10. Então vale a 10, né? Entendi. O Virgem dela. Eu tenho o mapa dela aqui, gente. Deixa eu olhar rápido. Esther. Esther. Hum, hum, Esther. Esther tem Virgem na casa 10 inteira, mas está na cúspide da 11. Então vamos pensar na casa 10, que eu já falei da casa 11. É, na casa 10, Virgem passando ali, então Saturno em oposição, ele traz a questão da responsabilidade familiar, que confronta ou afronta a questão do destino e a questão da carreira. É como se a família ou a base, ou as questões familiares trouxesse medo, trouxesse o medo da perca, trouxesse uma necessidade de se responsabilizar propriamente dito, impedindo ou atrapalhando ou questionando, né, o trabalho, a carreira, né, porque é a questão da casa 10. E aí, nesse sentido de solução, pensando nessa analogia de solução, é, a gente pode pensar que a sustentação familiar. Eu vou arrumar o que eu disse, tá? Vou arrumar para dizer que é o seguinte, assim, então, esse contexto vai trazer aí o impulso por realização profissional. Eu preciso me realizar profissionalmente, preciso me realizar profissionalmente, preciso me realizar profissionalmente para fugir da questão familiar, né? Fugir da responsabilidade e tal. E esse Saturno aqui na casa 4 ele também vai dizer que, assim, a, a, a sustentação familiar, a raiz forte, é o que nos possibilita crescer. É isso. Então, a casa 10 se alcança
com raiz forte. Então, por mais que eu morra de amores, mas eu só consegui me resolver profissionalmente quando eu fui lá e me organizei com a minha mãe, com a minha família, entendi a minha ancestralidade, entendi a minha origem, falei assim, tá entendido, faço parte disso, tem aquela coisa da constelação familiar, né? Aquela frase do Hennig que ele fala, eu sou grande perante o mundo, mas diante de vocês eu sou pequeno. É colocar as coisas no lugar, né? Falar assim, tá, diante de vocês eu sou pequeno, e aí isso me dá sustentação, né? Mesmo com toda a atrapalhação deles, mas é isso, assim, diante da minha origem eu sou pequeno. Eu preciso me colocar como tal, para mim conseguir ser grande, enfim. É isso. Então, depois a Esther, a Juliana já foi. Quem falta, gente? Me perdi Casa aqui. 3. A outra Juliana eu falei? Não. A Cida é 7, junto comigo. Falou Vou esperar a Val dormir. falou E, de Rodrigo. e a Juliana? Que eu Eu, não. Rodrigo. É a 3, é isso? Me perdi aqui nas anotações, gente. Tá É a A minha 3 junto com a Mônica na Mônica, 13, eu né? acho. Isso, é. Acho que Eu tô é. sem áudio, acredita? O meu fone descarregou. Deixa eu ver como é que eu arrumo isso aqui, gente. Alto-falante do computador. Vê se eu tô ouvindo agora. Rodrigo, tu não falou o meu. Agora eu tô ouvindo. Quem falou? Quem perguntou? A Cris. A Cris é 5. Virgem na 5. Virgem na 5 eu falei, junto com o da Alba. 12 graus. Ah, tu falou, é? Junto com o da Alba, que tem a ver com o lance, para você lembrar, que é a sustentação do grupo trazendo a realização pessoal, ou a sustentação pessoal, ou o reencontro pessoal, né? O reencontro com eu. Então, a responsabilidade com, né? Nós e eu. É exatamente isso. Enfim, aí depois, então a Cris foi, Esther foi, falta a Mônica, que é o mesmo da Juliana, que é a casa 3, Virgem casa 3. 3 e 9, né, o eixo do conhecimento, né? Então, o Saturno passando pela casa 9, ele traz a necessidade da responsabilidade com os estudos e com a espiritualidade, com a prática espiritual, com a disciplina, né? Porque a casa 9 é a casa da responsabilidade, da espiritualidade. Espiritualidade é disciplina. Tem jeito assim. As pessoas mais evoluídas que eu encontrei são as pessoas mais chatas que eu já convivi. Fala, gente, pô, chato, gente. Tudo muito minucioso, tudo muito certinho, aquela coisa bem. Fala, gente do céu, mas apesar de tudo isso, aí a pessoa bem precisa, nesse sentido de espiritualidade, né? Então, o Saturno passando aqui em oposição, ele pede responsabilidade espiritual, ou responsabilidade com o estudo, ou responsabilidade com a busca, ou responsabilidade com o caminho, né? É, E aí, em contraponto, ele traz o medo de não ser o suficiente, o medo de não ser o suficientemente inteligente. Porque o Saturno fazendo oposição com a casa 3, ele questiona o que a gente sabe. Que é isso, né? Então ele questiona o que a gente sabe para que a gente busque mais espiritualidade. Então tem essa jogadinha, né? Eu fazendo oposição com a 3, a pessoa assim, putz, será que eu sei o bastante? Será que eu sei o suficiente? Será que é isso mesmo que eu sei? Tem medo, né? Medo de errar, medo de falar errado, tem todas essas questões. E aí, naturalmente, esse medo impulsiona para a busca da espiritualidade, com a prática, né? E aí é isso. Saturno passando ali, né? Dentro desse contexto aí. Enfim, enfim. Eu vou pedir para Sil ler lá o trechinho, né? É isso? Agora é a hora? Oxe. Por favor, por gentileza. Tá, o som tá bom, né? Tá ótimo. Alegoria. Gente, ele é nesse livro aqui, eu coloquei lá, da coleção de Martin Schumann, Os Nodos Lunares, tá? Astrologia Kármica. No finalzinho desse livro, ele tem essa alegoria. E era manhã, quando Deus parou diante de suas 12 crianças e em cada uma delas plantou a semente da vida humana.
Uma por uma dirigiram-se a ele para receber sua dádiva. Para você, Ares, dou minha primeira semente, a qual você terá a honra de plantar. E para cada semente plantada, 1 milhão de novas sementes se multiplicarão em suas mãos. Você não terá tempo para vê-las crescerem, pois tudo que plantar criará mais sementes para serem plantadas. Você será o primeiro a penetrar no solo da mente dos homens com minha ideia. Mas não é seu trabalho alimentar a ideia nem questioná-la. Sua vida é ação, e a única ação que atribuo a você é começar a tornar os homens cientes de minha criação. Para que seja um bom trabalho, te dou a virtude do autorrespeito. Em silêncio, Ares voltou a seu lugar. Para você, touro, eu dou o poder de fazer da semente a substância. Seu trabalho é grande, requerendo paciência, pois você precisa terminar tudo que foi começado, ou as sementes serão perdidas ao vento. Você não questionará ou mudará de ideia no meio do caminho, nem dependerá de outros para fazer o que pedir. Para isso lhe dou a dádiva da força. Use-a com sabedoria. E Touro voltou a seu lugar. Para você, Gêmeos, dou as perguntas sem respostas, para que possa trazer a todos a compreensão do que o homem vê a seu redor. Você nunca saberá porque os homens falam ou ouvem, mas em sua procura pela resposta encontrará minha dádiva do conhecimento. E Gêmeos voltou a seu lugar. Para você, Câncer, atribuo a tarefa de ensinar aos homens sobre emoção. Minha ideia é você causar-lhes risos e lágrimas, que tudo o que veem e pensem se desenvolvam com plenitude interior. Para isso, dou-lhe a dádiva da família, para que sua plenitude possa se multiplicar. E Câncer voltou ao seu lugar. Para você, Leão, dou o trabalho de mostrar minha criação para o mundo, em todo o seu esplendor. Mas você precisa tomar cuidado com orgulho e sempre se lembrar de que é minha criação, não sua. Pois se você se esquecer disto, os homens irão desprezá-lo. Há muita alegria no trabalho que te dou, se ele for bem feito. Para isso terá a dádiva da honra. E Leão voltou a seu lugar. Para você, Virgem, peço uma análise de tudo que o homem tem feito com minha criação. Você examinará seus caminhos minuciosamente e os lembrará de seus erros, para que através de você minha criação possa ser aperfeiçoada. Ô, Cris, Oi? desculpa. Eu não queria passar de virgem, não. Ah, tá bom. Para isso, dou-lhe a dádiva da pureza de pensamento. E Virgem voltou a seu lugar. É isso. E assim a gente volta aos nossos lugarzinhos. E aí Tá, depois a gente continua os estudos. E tá depois a gente. bom. Que é muito lindo também essa analogia. Só É para lindo. fechar a linha Hum. que a gente está vendo. Ô, Então é isso. Então o presente está com vocês. É, boas festas, tudo de melhor. Rodrigo, só uma coisa que me veio à mente, que eu ouvi outro dia uma live de um astrólogo também, ele falando que a palavra desastre, do latim, é em desacordo com os astros. Olha que interessante. Sim, O Rodrigo falou nisso essa semana. Também. Ah, Ah, é. O é. Rodrigo também falou, né? No workshop, é É, isso. Vem do então, latim, né? sim. Ela também do grego é outra coisa, acidente e tal, mas a origem latina é em desacordo com os astros. Acho lindo também. Muito legal. Enfim, a gente harmonia com os astros. Bom, a gente volta em janeiro, não é isso, Rodrigo? É, segunda semana de janeiro. Tá. Então a gente Gente, bom Natal. Boas Isso. entradas, né? Um feliz 2004. Beijo, beijo, É, beijo, claro. beijo todo. Ah, deixa eu tirar minha selfie. Deixa eu tirar minha selfie. Julianas, perfume para tirar selfie. A sabatona não dá nem tempo. Cadê a Esther? A Esther não consegue, né? Tá na aula? Não, ela já tá de férias, ela tá aí. Cadê ela? Estou em casa. Abre a câmera, Esther. Me ajuda. Ai, gente. Então é assim mesmo. Tem a Esther. Pronto? Então é isso. Beijo. Enfim, vamos nos falando.
Sintam-se todas Tchau, abraçadas. tchau. Todos nós. Obrigada. Feliz Natal para todas. Feliz Natal Santo para Natal, todos. feliz 2024. Muito Isso aí. legal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo, 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 beijo. Beijo.